Bom, bem-vindos de volta a mais um episódio dessa nova temporada do podcast Panorama Crítico. Hoje recebendo aqui nossa ilustre convidada, sendo recebidos aqui na Ocre Galeria pela Teresa Poessa, que foi nossa professora. Nossa querida professora. Faz um tempinho já. Instituto de Artes, né? Queria, assim, a primeira pergunta que a gente costuma fazer para todo mundo, assim, quem é a Teresa Poessa? Pois quem sou eu, né? É uma pergunta tão difícil e tão direta que a gente se faz, eu acho, todos os dias quase, né? Em que momento? Acordar de manhã, eu acho que não se faz todos os dias, senão acho que a gente ia pirar. Mas de vez em quando a gente se faz e é difícil de responder, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente, através do tempo, né? Eu tenho 71 anos, eu acho que a gente vai mudando, né? E a gente tem uma noção da gente através do passado, do que a gente já foi, do que a gente é e do que a gente talvez possa ser ainda, né? Então eu acho que a gente está sempre mudando, né? Eu não sei bem quem eu sou hoje, talvez eu seja hoje aquilo que eu já fui, né? Que eu já fiz, E só posso dizer que eu me sinto talvez mais satisfeita e um pouco mais segura hoje, embora com todas as inseguranças, né? De ter feito algumas coisas que eu acho que valeram a pena. Uma delas é ter sido professora de vocês e de tantos outros, né? Porque isso sempre foi uma coisa que eu não faria o que eu faço como trabalho de arte, né? E não teria nem, talvez, a mesma força para enfrentar determinadas coisas difíceis na vida se eu não tivesse sido professora. Eu acho que essa troca é muito importante e alimenta o trabalho da gente como artista também, né? Para mim, pelo menos. Como é que, assim, só para retomar um pouco, assim, lá atrás, como é que foi o teu primeiro contato com as artes visuais que te levou a ser a Teresa Poessa? Olha, porque tu é de Bagé, né? Sim, eu sou de Bagé. Como é que a pessoa de Bagé... Eu sou de Bagé, quando vim de Bagé foi muito difícil, eu era uma criança que lá eu queria fazer balé, não deu certo, professora muito rígida, aquela coisa. Aí queria depois fazer violão para cantar, adorava cantar, também não deu certo, porque eu não era afinada, a voz ia para um lado, o violão para o outro. Aí tentei, enfim, eu gostava de escrever também, aquelas poesias de crianças, eu sempre gostei daquelas. As primeiras coisas que eu li foi no mundo da criança, poemas, aqueles parnasianos românticos e tudo mais, então eu gostava de declamar, eu era metida a fazer teatro, assim, criança, né? Criança, bem criança. Vim com 8 anos de Bagé, mas parece que eu tinha essa necessidade, assim, e aí eu fui para a escolinha de arte, lá do Instituto de Artes. E ali que eu comecei a realmente querer fazer aquilo e tal. E eu acho que ali foi meu primeiro contato, assim, mais, porque daí durante toda a minha adolescência eu gostava de escrever, mas eu desenhava bastante. Eu tinha, assim, aquelas tintas têmpera, sempre tinha materiais de desenho e gostava de desenhar umas figuras meio trágicas, assim, um negócio meio... Isso na minha adolescência. Sim. Depois da minha juventude, até que eu resolvi fazer artes, mas eu fiz assim, arte, naquela época era o vestibular, aí eu botei em primeiro lugar artes plásticas, artes, não sei como é que chamava, e tinha licenciatura, eu botei licenciatura e eu bacharelado, e depois matemática. Era um negócio assim, porque eu gostava muito, eu já dava aula de matemática, sempre gostei muito, e tem um pouco disso no meu trabalho também, essa coisa lógica também, até para planejar uma aula, né? A gente tem que ter um pensamento... Tu chegou a trabalhar nos anos 80, se não me engano. Isso fica mais fácil. Não adianta, tem que assumir, né? Tu chegou a trabalhar alguma coisa com cenografia, arte postal, tudo um pouco, como tu falou, isso é uma coisa que provavelmente já vem da infância, né? Como é que vamos dizer assim... Os anos 80 eu estava longe da minha infância. Não, mas viu que já, uma coisa que a gente já vê, tu já falou que tocar violão. Sim. Tinha essa coisa. Como é que isso aí, a gente pode dizer que essa coisa toda, esse pluralismo, talvez, né?
estava buscando alguma coisa? Era uma necessidade? Não, era assim, já no final, não, pelo contrário, porque já no final dos anos 70, na verdade 77, 78, eu tinha um grupo de amigos, de estudantes lá do Instituto de Artes, que era um grupo muito ativo, a gente fazia muitas atividades e tinha um rapaz que era um estudante de convênio, ele era de El Salvador, o Jesus Escobar, que era bem conhecido na época aqui em Porto Alegre, ele era do Nervo Óptico e tal, ele até foi meu namorado na época, a gente era um grupo, assim, um grupo de amigos, a gente viajava muito, ia para acampar, tinha um festival em Ouro Preto tinha também, mas tinha em Rio Pardo, que era de arte, assim, sabe? Até eu estava falando ontem com o Cavalcante, que ele também ia. Então era aquela turma, assim, muito ativa, sabe? E a gente fazia muitos trabalhos que era contra essa coisa do sistema, assim, oficial de arte, assim, crítica, galerias, etc. Então se fazia muitos trabalhos, assim, coletivos. E através disso a gente entrou, o Jesus tinha contato com Paulo Bruschi, com aquele pessoal todo, Bené Fonteles lá do Nordeste, que começaram com a arte postal aqui no Brasil, e a gente começou também. A gente foi, vamos dizer, pioneiro aqui no Sul, né? Agora mesmo tem um programa sobre arte postal que vieram me entrevistar lá de São Paulo sobre isso, porque a gente iniciou esse movimento aqui, que era justamente uma coisa assim de um trabalho coletivo, que não tinha autoria. Eu te mandava um trabalho feito, sei lá, com carta, ia para o carteiro olhava aquilo, um envelope maluco, ia lá, interferia, e o outro interferia, demorava não sei quantos, sei lá, 10, 20 dias para chegar. Não, era completamente diferente. Porque hoje nós vivemos no imediatismo, que coloca uma coisa, o tempo é outro, o nosso tempo, da nossa cabeça é outro, né? Tu coloca um negócio bem diferente, né? Na internet, tu bota um desenho, ele aparece para não sei quantas pessoas ao mesmo tempo. E já desaparece também. Naquele momento, exato. Então, assim, aquilo tudo era lento e tudo, mas a gente foi criando uma comunidade. Então, a Karen Lambert, por exemplo, e eu, nós fomos por um encontro em Brusque de artistas postais, aquelas pessoas que a gente já conhecia de trabalhar junto, e, oi, tu que é fulano, não sei que, então existia uma relação. E não rede. Existia essa harmonia, essa autoria, desculpa, não existia essa autoria, a gente tinha uma outra concepção de arte, assim, não era arte para mostrar em parede tudo. E isso é o que me levou depois sempre a trabalhar em grupo. Eu sempre tive um trabalho individual e um trabalho coletivo. Isso me alimenta, me retroalimenta, assim como me alimenta da aula, que também é uma troca, sempre me alimentou ter um trabalho coletivo. Eu sempre trabalhei e muito com artistas mais jovens do que eu, na maioria das vezes. Bom, tem uma parte da tua trajetória, né, que é uma parte da Teresa pesquisadora, da Teresa que vai para a Espanha, que desenvolve lá os trabalhos de pintura no primeiro momento, né? E a gente olhando o teu trabalho hoje, olhando os trabalhos da Ocre, né? Quem vai te encontrar hoje na Ocre e não conhece muito da tua história, né? Às vezes pode acreditar que tu já nasceu com esse teu trabalho vigoroso, poderoso de desenho, né? Que isso já estava, mas tem toda uma trajetória, né, Felipe, até chegar esses trabalhos que a gente vê aqui na galeria, né? Eu queria que falasse um pouquinho dessa trajetória, desde a Espanha, das janelas e grades, trabalhos mais... no momento que tu observou essas grades, essas janelas, né, fora do Brasil, esse trânsito, como que isso acabou fazendo com que tu chegasse até esse desenvolvimento do teu desenho, né? Tu sai de um trabalho mais figurativo, vamos dizer assim, né? Eu lembro das figuras humanas também, que tu falaste agora há pouco também, nas figuras mais expressivas, assim, distorcidas, depois as janelas, as grades e a pesquisa que culmina, então, nessa não figuração. Você contasse um pouquinho dessa história. Então, quando eu comecei a desenhar, assim, vamos dizer, eu estou com quase
40 anos assim, de trabalho. O que significa 40 anos de trabalho? Né? Trabalho a gente sempre trabalhou, de carreira. Eu não gosto muito dessa palavra carreira, parece um pouco carreira de cavalo, eu de Bagé e tal. Mas, enfim, eu considero assim, quando eu comecei a expor, tá? Então, as primeiras exposições que eu fiz, que foi já mais para o fim dos anos 70, né? E depois as individuais. Então, os meus primeiros trabalhos, já que eu comecei ainda estudante na faculdade, foram na época da ditadura ainda. E eu tinha essa coisa de achar que o desenho era mais imediato do que a pintura, que era mais fácil eu chegar, por exemplo, na Praça 15 e desenhar as prostitutas, os engraxates, essas pessoas que eram um pouco, entre mil aspas, marginalizadas, né? Então eu tinha esse interesse, assim, de aquilo fazer um trabalho mais rápido. E hoje eu noto que não era um trabalho assim que eu nunca me interessei em fazer um desenho lento que fosse parecido com a realidade, que já tinha uma coisa gestual ali mesmo no trabalho figurativo. E aí aqueles trabalhos foram se ficando um pouco mais pensados, ou talvez um pouco mais sofisticados do ponto de vista formal mesmo, né? E eu comecei a explorar o lápis. O lápis, eu encomendava todo tipo de lápis, porque eu queria dar uma certa nobreza para um material tão simples que é o lápis grafite. Então eu comecei a trabalhar com formatos maiores, formatos às vezes em folhas grandes, às vezes em rolo mesmo, só com lápis grafite, mas ainda figurativo e fazendo umas figuras trágico-cômicas que mostrassem um pouco essa época da ditadura. Depois esses trabalhos foram coloridos, mas aí era um desenho pintado. E assim eu fui para a Espanha, com esse desenho pintado, às vezes em grandes formatos, e já tinha feito individuais aqui, com esse tipo de trabalho. E lá na Espanha, eu me deparei com um grande pintor, que foi meu grande mestre, que fez um salto assim no meu trabalho, um salto que eu digo, no sentido de que realmente transformou bastante, que foi o Carlos León, que é um grande pintor espanhol, ainda vivo, que é muito próximo de mim ainda hoje, e lá a gente trabalhava assim com rodo no chão, eu trabalhei no ateliê com ele e tudo mais, ele vinha da escola de Nova York, aí o trabalho foi se tornando cada vez menos figurativo, cada vez mais pintura mesmo. Mas ainda assim, durante os anos 90, eu voltei me achando pintora, trabalhei, fiz 2 exposições já no Museu de Arte Contemporânea, eu fiz naquela época, depois vinha fazer uma terceira, eu fiz 3 individuais no Museu de Arte Contemporânea, que era lá na Casa de Cultura, né? Mas essas 2 eram só tela mesmo. E aí eu fui para a França, e lá na França, onde eu estou há 28 anos, né, às vezes com períodos aqui, mas vamos dizer mais para lá do que para cá, mas, enfim, fazendo a minha vida dividida, né, porque lá eu conheci a Nicole, minha companheira, então por conta disso, sim, a gente tem casa lá e aqui ficou o ateliê, e então aí fiz também sempre com a minha vida profissional, vamos dizer, exposições, galeria aqui e lá, né, mas aí o meu trabalho voltou para o desenho, quando eu fui para lá. Eu me dei conta de que, na verdade, o que me interessava mais era a linha, e eu comecei a me dar conta de que eram pouquíssimos desenhistas abstratos, e que o meu trabalho era um trabalho, e a linha é abstrata por natureza, então aí tem muita influência de pintores do desenho, por exemplo, do Van Gogh, que é um desenho de traços, de pontos, e depois esses mais contemporâneos, né? O Stupia, por exemplo, o Saitombe. O Saitombe, sobretudo, o Saitombe foi uma transformação na minha vida, quando eu descobri, porque aqui no Brasil não era conhecido, nos anos 80, eu descobri o Saitombe numa exposição, ele não era conhecido na parte do desenho, né? E em Madrid, eu saí transformada. E depois outros, no caso, Utopia, mais recente um pouco, e
a Rebecca Horner também, que tem desenhos incríveis, e a Julie Miller. Tem vários que eu poderia citar, mas não são muitos, não. São poucos ainda, sabe? Nessa parte de desenho mais abstrato. Aqui no Brasil, talvez a Mira Schendel, porque na época, quando eu fazia ainda figurativo, também às vezes eu escrevia no trabalho, mas não assim que aquela escrita tivesse, às vezes eram uns garranchos. Sim, assim, era linha de novo. Era linha, só com o escrito como textura, assim, na escritura. Então, tudo isso sempre vai e volta, mas está no meu repertório, vamos dizer. Deixa eu pegar o gancho aqui já, que tu já nos respondeu aqui, de certa forma, por que o desenho não a pintura, a fotografia e tudo mais. E dá para se dizer que para ti o desenho é o centro de tudo, né? É o centro, mas agora tu falaste por que o desenho e não a fotografia. Eu trabalho também. Trabalha com fotografia eu também, também com fotografia, porque antes eu trabalhava só com pintura, só com desenho, tal. Mas já o centro é o desenho, né? Mas já há mais de 20 anos, assim que eu misturo tudo, né? Então, por exemplo, sobretudo depois que eu comecei com o Ateliê D43, que é aquele grupo que justamente a pesquisa... O Caju fazia, né? O Caju Galon. O Caju Galon foi comigo para a França, o Kelvin, uma bola pra gente. Kelvin também, e o Alexandre Copes. Mas assim, agora estamos cada um num lugar, mas continuando trabalhando juntos há mais de 10 anos. Você está no Recife, não é? Exato, Caruaru. Mas assim, essa minha... Como tu diz, o meu cerne é o desenho. Isso. Mas eu trabalho com fotografia, com vídeo, muito com vídeo, enfim, com outras linguagens, com livro de artista, eu vou fazer performances, mas tudo com o desenho. Eu vou fazer duas perguntas em uma aqui. Tá? Isso agora, o centro é o centro do teu trabalho, digamos assim, é o desenho, né? E tem uma coisa tua, eu lembro que tu repetia para nós muito, o corpo todo desenha, né? O corpo todo desenha, não só a mão. Como é que a gente pode ver que se manifestando assim de uma forma mais concreta no teu trabalho? E uma outra pergunta, existe desenho bom? Pois é. Bom, são duas perguntas. Primeira, o corpo todo desenho, como é que pode ver da forma concreta? Por exemplo, se vocês enxergarem meu trabalho, eu acho que dá para ver que eu trabalho na vertical. Então, já são dois corpos, né, que estão na mesma situação, né, numa relação de igual para igual, né, os dois na vertical, é o corpo do suporte, o corpo da... E esse corpo, às vezes, tu sente, por exemplo, aquela dança que está ali, que é mais uma dança mais orgânica, ou mais leve, ou mais, enfim, fluida, e uma luta quase, né? Uma luta mais... Tem um embate ali. Há um embate. Lá em Paris eles têm uma revista, que é uma revista muito conhecida, que é sobre dança contemporânea, chama Ballroom, que vende em banca e tal, e eles fizeram uma matéria grande até, como nunca saiu no Brasil, sobre meu trabalho, porque eles achavam que o meu trabalho tinha a ver com dança. Então eles botaram lá os gestos, justamente sobre isso que está falando, né? Sobre essa coisa do embate do corpo todo que desenha, né? Então eu acho que isso é visível, assim, mas tem alguns trabalhos, por exemplo, aqui tem alguns trabalhos como aqueles, quando eu trabalho com caneta Bic, ou com uma caneta Posca, com uma linha fina, que eu não posso trabalhar na vertical. Sim. Porque a caneta precisa... Por causa do material daí, né? Aí eu trabalho na horizontal, em cima de uma mesa, ou no chão, aí eu uso um extensor, assim, poderia me curvar. A gente volta para o rodo e para a vassoura do... Exato, que a gente trabalha muitas vezes com esses extensores e com borrachas que a gente se puxa, enfim. Mas tem mil maneiras de se trabalhar com o outro que a gente desenvolveu no Ateliê D43 de uma maneira muito específica. Assim. Mas eu acho que se a gente observar, dá para sentir, por exemplo, essa relação, né? Quando a gente, por exemplo, eu trabalho com formato quadrado, porque ele engloba toda a envergadura do meu braço, eu não sou uma pessoa muito alta, então esse quadrado é 1,5 m por 1,5 m,
tudo isso é pensado. O quadrado É no não meio por te meio. conduz, não te condiciona para um formato paisagem, para um formato retrato. Então Sim. já é mais neutro, então já conduz mais a uma abstração, porque às vezes só de olhar assim tu já vê uma paisagem. Induz mesmo, né? O próprio nome. Ainda essa questão mais performática, eu lembro a época, né, foi pouco antes da pandemia, quando eu fizesse o projeto que culminou no a tecnologia do sangue, né? E foi um trabalho, eu acho aquele trabalho muito bonito, trabalho coletivo. Como é que foi para ti organizar aqueles artistas todos, né, em torno desse trabalho, que é um trabalho muito de corpo, muito performático, né? Tu te sentia ali meio uma maestriz, uma maestra, assim, alguém que está Aham, orquestrando todos totalmente. aqueles artistas. Como é que foi esse orquestrar a tecnologia? Olha, assim, para te dizer, eu já tinha, assim, para mim não foi tão difícil, assim, porque eu já tinha bastante experiência nisso. Porque eu tinha trabalhado já com alunos, assim, um pouco dessa forma, né? Porque esses métodos, vamos dizer, né? Que é quase um método de trabalhar coletivamente, né? De, enfim, um colocar um traço, o outro vai lá ter que responder a um traço que não foi ele que criou um problema visual, ele tem que resolver que foi o outro e tal. Bom, agora vai tu, agora vamos sair para ver, agora vamos o outro, agora quem quer colocar, agora vão os dois. Isso tudo eu já fazia, inclusive, como uma espécie de método pedagógico, assim, de desenho, né? Não vou dizer ensino do desenho, porque eu acho que não se ensina exatamente, mas se pode, vamos dizer, motivar o aluno para desenhar e para poder enxergar o desenho e tentar pensar o desenho de maneiras diferentes, ampliar um pouco essas possibilidades, esses horizontes. Isso eu acho que a gente pode fazer como professor, né? E dar algum espírito crítico de conhecimento, tudo. Eu acho que agora com a internet o papel informativo do professor se reduziu muito, porque eles têm ali uma enciclopédia, né? Sim. Mas a gente tem um papel assim de fazer com que o aluno possa procurar melhor na internet e pensar e ter um espírito assim de relativizar, né? Porque às vezes o cara vai olhar na internet, ele vê o vizinho dele ali que trabalha e o Van Gogh, tudo está na mesma, sabe? Então, onde procurar, onde, como e tal, enfim, para conhecer um pouquinho. Mas em relação a esse trabalho específico do Até que Meus Dedos do Sangue, inclusive tem um livro aqui, né, se as pessoas quiserem, porque o livro ficou muito bonito e o livro tem toda a minha, não é um catálogo de exposição, é realmente um livro que mostra todo um roteiro visual sobre essa tua primeira pergunta, como é que eu cheguei até esse tipo de trabalho aqui. Então, tem quase 40 anos de trabalho ali, claro que não botei todos os trabalhos, é uma seleção, mas que dá justamente eu escolhi alguns trabalhos, eu que escolhi, que mostrassem, ele é um livro basicamente de imagens, né? Tem uma entrevista, que mostrasse essa trajetória, assim, um trabalho desencadeando o outro, e como é que chego a essa. Então, aquela performance, ela surgiu, assim, era um momento político muito difícil para todos nós, né? Para mim, é muito difícil, porque eu estava na França e eu via que tinha o governo anterior ali, né? Bolsonaro entrado no poder e que era aquela primeira palavra que ele disse, a primeira frase que ele disse foi: o Brasil jamais será vermelho. E o Brasil era vermelho. Eu via lá da França a coisa toda que houve com Mariana, depois o Brumadinho, e aquela lama vermelha, e os indígenas, e a Amazônia, e o fogo na Amazônia, a palavra Brasil, o pau-brasil, vem do vermelho, e além disso, eu adoro o vermelho. Quando eu chego no Brasil, a primeira coisa que eu vejo é o sol, é esse contorno nítido, né, que não é o que tu vê, até isso influencia muito no meu trabalho, porque
não há um contorno nítido naquela névoa, sobretudo na Normandia, onde eu moro. Então, eu queria fazer uma exposição que fosse toda vermelha e chamei no dia 7 de setembro que todas as pessoas que estavam descontentes contra esse governo, né, fossem de preto para as ruas no dia 7 de setembro, então eu chamei que eles viessem de preto para a gente fazer uma performance, pedir uns linóleos brancos, porque eu queria ocupar aquela área, que era uma área, era aquele imenso, como é que chama? Terraço. É um terraço, né? Tem ali no anexo. Que ia receber chuva, vento, tudo durante a exposição, que era para durar 7 meses, acabou durando menos por causa da pandemia. Então eu sabia que aquilo ia desaparecer, porque a Caneta Bic, com muito sol e chuva e tudo, então foi feito um filme pelo Vado Vergara, e eles vieram todos de negro, e para mim, aquilo de trabalhar, eles levaram um lanche, ficaram o dia inteiro lá, foi um grupo de 23 artistas, que muitos já tinham sido meus alunos, mas todos eu conhecia, então eu tinha intimidade, né? Havia essa integração, antes a gente se apresentou, se falou que estava ali e tudo mais, e todos muito motivados, todos já com uma certa experiência e eu de maestra ali, e eu gosto de ser maestra. Tem gente que, meus irmãos que dizem que eu gosto de mandar, mas normalmente não tem soldado para me obedecer. Não, mas a gente conversava, entrava dentro do trabalho, conversava, e um outro dizia e tal, mas não era uma coisa assim, mas era tudo conversado, entrava, saía, mas isso sempre tem que ter alguém como um maestro mesmo, porque senão fica um negócio... Aproveitar o gancho até dessa exposição, assim, o que para ti tu acha que muda no gesto quando tem essa colaboração, outro corpo, outra linguagem? Como é que muda vários... Você já fez vários trabalhos colaborativos também, né? Tanto com outras áreas das artes, com cenografia, com música. Isso. O que muda no gesto? Bom, muda, né? São coisas diferentes. Uma coisa é trabalhar, vamos dizer, todos no mesmo trabalho. Mesma linguagem. Né? Esse mesmo trabalho pode ser das mais diversas formas, porque, por exemplo, no caso do Ateliê D43, quando a gente começou, todos iam lá e desenhavam, o outro saía, desenhava, que nem esse Até que Meus Dedos Sangram. Só que esse a gente fez com aqueles extensores, era no chão, ninguém desenhava com a mão. Mas, no Ateliê D43, a gente fazia outros tipos de exercício que eram outra coisa. Um puxava, por exemplo, e aí tu desenhava tudo puxando com uma borracha, quem é que está desenhando, o que puxa ou o que faz, ou eu estou aqui com um tablet projetado na parede, o outro vai lá e desenha aquilo que está sendo projetado, tenta seguir, mas nunca vai seguir, né, igual. Quem é que está desenhando, que está aqui ou está lá, mas também é um desenho conjunto, mas não é os dois no mesmo, E são experiências variadas que as pessoas podem ver, se interessarem, no meu canal lá no YouTube ou no site do Ateliê D43. Mas, quando se trabalha todos juntos no mesmo trabalho, eu acho que muda, porque tu tem que saber ouvir o gesto do outro, ouvir no sentido de sentir, por exemplo, tu vai lá, uma folha é virgem, né? É branca. Aquilo é o maior convite à liberdade, né? Por que raios que os governos totalitários odeiam os artistas, sobretudo artistas abstratos, artistas, né, como, por exemplo, a arte degenerada lá do nazismo e tudo mais, né? Porque uma coisa abstrata que não está... Porque é um convite à liberdade, é um exercício da liberdade, uma folha branca de papel, né? Tu é dono ali daquele espaço, quem pode fazer qualquer coisa, mas no momento que o outro é que faz aquela coisa, o outro é que dá aquilo, ele cria, já não é mais, a folha não é mais virgem, já tem ali um problema a resolver, né? Alguma coisa a ser respondida, então há um diálogo.
E outra coisa que também é interessante quando se trabalha com o outro é que normalmente quando tu tá trabalhando sozinho, tu tá pensando, tá trabalhando, não é, claro, na hora tu pode entrar numa coisa mais catártica quase, né, de trabalhar e tal, mas aí tu tem uma hora que tu sai e tu vai, olha, é a composição, é o tipo de gesto, é isso, aquilo, existe um penso, né? A própria mão já tem um pensamento, porque a mão gera pensamento, o próprio desenho gera pensamento. Agora já está provado que as pessoas estão perdendo o hábito da escrita manual. E quando existe esse hábito, inclusive pessoas que têm problemas de memória, já pessoas mais... elas conseguem se locomover melhor, se achar melhor no espaço, tem uma vantagem sobre as pessoas que não escrevem mais, porque a escrita é necessária para coordenar o corpo e a mente, mas o desenho tem uma função aí importante, mas eu digo, é muito importante isso, sabe, do penso e do monólogo que se estabelece, porque é um pensamento mudo, né, tu tá ali pensando, falando com o teu trabalho de uma maneira, é um monólogo. Não há necessidade de falar. Mas quando tu está trabalhando em conjunto, aquilo é um pensamento em voz alta. Começa uma conversa. É uma conversa. E aquilo tudo pode ser gravado, aquilo tudo pode ser pensado de outro jeito, porque vai e volta, né, para ti, o pensamento do outro também. E isso é muito rico, sabe? Isso faz com que a gente aprenda muito. Eu, por exemplo, esses meninos do Ateliê do 43, eu aprendo muito, porque da energia deles, da coisa, por exemplo, com o Caju, né, de editar vídeo, muito aprendi com ele. Claro, tem outras coisas que eu vou aprendendo, porque eu nunca fiz curso, mas faz mais de 20 anos que eu faço isso, porque eu não gosto de inventar coisas, até coisas que eu não sei, então eu acabo achando um jeito diferente de fazer, porque eu não sei fazer daquele jeito que eu faria, por exemplo, animação e coisa assim, eu acabo pegando outro. Criando o meu jeito. É porque é um negócio meio estranho isso, às vezes a gente acha que quanto mais a gente sabe, mais a gente, né, pode... E eu concordo com isso, mas ao mesmo tempo tem um contra-exemplo, como tudo na vida, né? Então, por exemplo, tu pega, eu penso, alguns exemplos, o Erik Satie, né, aquele compositor, ele não sabia tocar piano direito, ele tinha pouquíssima... Depois ele começou a aprender lá por uns 40 e tantos anos, mas ele criou uma maneira diferente de compor justamente porque ele não sabia. Então, às vezes, tem isso, né? Às vezes a gente... vai encontrando caminhos, né, descobrindo e inclusive criando caminhos para chegar. Inclusive, a Teresa comentou antes, assim, o trabalho com a fotografia também, né? Mas a diferença é que, não sei se é bem diferença, mas como a gente pode dizer, não, tu não parte da fotografia para o desenho, né? Sim, isso. Tu parte do desenho para a fotografia e devolve para o desenho e devolve para não, é que assim... Como é que funciona esse teu processo? Explica um pouquinho para quem não conhece, digamos assim. Na verdade, assim, ó, não é que eu trabalho com fotografia, não, porque assim, ó, eu não sou fotógrafo, mas esse lugar lá onde eu moro é tão bonito que qualquer coisa que a gente faça fica bonito, porque ela claro, eu tenho uma máquina boa e tudo, mas eu não tenho técnica de fotografar. A maior parte das vezes eu boto ali no automático e, sabe, não fico me quebrando muito a cabeça, nada. Mas aí eu comecei... Mas tu utiliza a fotografia? Eu utilizo a fotografia, porque assim, ó, isso que tu está te referindo é um trabalho, um livro-objeto que eu fiz. Temos ali. E ali. Hã? Aquele ali tem, né? Aquele ali não tem fotografia. Não, aquele ali não. Não. Tem fotografia só porque eu fotografei um desenho, tudo eu fotografo, e aí depois aquilo ali eu trabalhei com o tablet ali em cima, depois eu ampliei e foi, como é que chama? Impresso, né? E aí eu trabalhei com lápis de novo. Retrabalhou eu não gosto muito assim, quando é só desenho digital, eu gosto de misturar. Então aquele ali tem desenho digital e aquele último também, mas os outros não. Mas assim, ó,
no caso da fotografia, então, eu fiz esse livro, o Objeto, porque eu tinha feito um filme antes. Uhum. E esse filme era com fotos e desenhos, assim, texturas. Eu fazia uma relação entre eles que se chamou Ressonância. É um filme bem antigo até. Tem lá na Vera Chaves Barcelos, tem na Fundação, Uhum. né? Tem livro. Lá tem o livro e tem o filme. Mas esse trabalho é um trabalho que eu fiz assim, eu passeava assim no campo, fazia meus passeios e tal, e eu lembrava, essa textura aqui me lembra um desenho, então eu fotografava, e eu depois ia juntando. Mas eram mais de 1000 imagens. Aí eu fiz uma exposição em Bruxelas, era uma individual lá, de uma galeria que tinha. Eu disse, eu vou levar umas imagens desse livro, assim, desse filme, desculpa. Aí fiz um trabalho que era... E aí eu gostei na parede, achei que ficava legal, aí resolvi fazer um livro. E aí depois aquilo virou um trabalho de parede também. Uma coisa foi... Puxou a outra. Tem alguns trabalhos que são assim, mas não é... Depois eu comecei a fazer algumas fotografias sobrepostas com gravura, mas aí meio misturados, assim, nunca é fotografia pura. Sim, assim. nunca é a foto pela foto. Né? Só, exato. Foto. Esse trabalho Ressonância tem uma memória afetiva muito carinhosa com ele, que eu lembro quando a minha filha nasceu, nos presenteou com o trabalho, né? Então tá na casa da Simone, lá o trabalho. Sim. Né? Ele foi um presente para Sara. Assim. Faz Sim. 16 anos. Puxa vida. 16 já? 16 Já anos. com A 16. abertura ela estava aqui, né? Sim. É isso mesmo, incrível. Então tem uma história muito legal, né? São muito amigos trabalho, meus, né? esses dois. E muito queridos, pessoas. Por falar nessas relações assim de amizade, aí eu queria retomar de novo a questão do livro. Tu falou que o Vado fez o Aperta Meus Dedos Sangue. Para o pessoal que não sabe, fazia parte de um projeto da URGS, a empresa Percurso dos Artistas, né? Que gera esse material tão bonito com entrevistas do Eduardo Veras, né? Na verdade, o livro todo, não só a entrevista, o autor do livro, na verdade, é ele, o Eduardo Veras, porque ele organizou o livro, né? Que tem uma entrevista comigo, que a gente fazia até por WhatsApp, respondendo o áudio, depois transcrevendo, porque eu lá na França e ele aqui. Mas essa entrevista, que é uma entrevista longa, e ele explica por que ele está fazendo assim, que ele queria dar voz ao artista e tal. E tem um texto inicial sobre essa performance, que é da Luísa Kiefer, e depois, no final, tem um texto meu sobre a residência que o Ateliê D43 fez lá na França, e sobre esse trabalho desse coletivo, né? É um coletivo pequeno, porque, na verdade, são 3 artistas e eu. E D43 é o nome da sala lá, não era? A sala exatamente. do prédio lá do IAD, né? E D de desenho, 43 lá, né? Exato, começou lá. Salas de desenho do Instituto de Arte. Querido, essa relação que tem, né, que tu comenta bastante de estar no Brasil, estar na França, enfim, a influência que a esfera francesa também traz para os trabalhos. Tu trabalhou um tempo também no ateliê de um artista, né, mundialmente conhecido, que é o Pissarro, né? E eu queria que tu comentasse um pouquinho pra gente como é que foi trabalhar num ateliê e se existe uma influência dos impressionistas, do Pissarro especificamente no teu trabalho também. Pois é, eu não sei se do Pissarro exatamente, mas o Pissarro retratou muito Irani, que é o lugar onde eu moro, né? Olha, assim que eu descobri esse lugar, que eu conheci a Nicole, ela estava recém se mudando para lá. Nós duas nos mudamos praticamente juntos, ela não estava nem há um mês nesse lugar, então a casa toda foi meio que arrumada por nós e tal. E aí eu soube, e ela também soube, porque nós não sabíamos, que o Pissarro tinha morado lá, foi o ateliê que ele teve por mais tempo, mais do que em Pontoise, que ele teve muito tempo, onde tem o Museu Pissarro.
E nós descobrimos isso e eu disse, Nicole, eu estava fazendo uma tese de doutorado lá, eu fui para isso, né? Eu morava em Paris nessa época, mas eu ia muito para lá. E essa tese falava muito sobre a relação da paisagem com a abstração, né? A história da arte, e no meu trabalho e tudo mais. Eu disse, telefona para essa senhora, fala que... E ela disse, não sei o quê, aquela coisa bem francesa. Eu disse, não, mas... Aí até que ela falou um dia e nós chegamos lá e ela ficou muito contente, era uma senhora bastante solitária, tinha problemas de saúde graves e tal, e um negócio muito... Aquela família super descendente de... Enfim, mas muito decadente, assim, sabe? Ela tinha sido, enfim, meio abandonada, assim, pela família, uma pessoa bastante... E ficou muito minha amiga, assim, a gente ia visitá-la às vezes e ela me convidou para trabalhar lá. Então eu fui a primeira pessoa que entrou no ateliê do Pizarro, que era um ateliê frequentado pelo Cezanne, pela toda essa turma, né? Depois da morte dele, que fazia 100 anos quase, né? Porque ele, quando fez os 100 anos, nós fizemos uma exposição do nosso trabalho lá. Porque, assim, isso, para mim, foi um presente, assim, que a vida me ofereceu, que caiu, assim. Tem certas coisas na vida da gente que são realmente presentes, às vezes bons e às vezes ruins, né? E esse foi um presente maravilhoso, assim, porque eu acho que ali, naquele momento, meu trabalho mudou bastante. Eu tinha um espaço muito grande, claro, era um lugar completamente abandonado, eu tinha que ir fazer uma super faxina, ficar lá 10 dias fazendo faxina para poder... E também, embora fosse tombado, mas ele era abandonado. E tinham vidros quebrados, então eu não podia ir no inverno, não podia, tinha que ser um tempo bom, né? Tinha que ser... Mas eu trabalhava muito nessa época, sabe? De manhã eu levantava, fazia ginástica, ficava o dia inteiro lá, e às vezes eu ia em casa, porque é perto, bem pertinho, assim, sei lá, caminhando uns 10 minutos, e almoçava, voltava e trabalhava, porque eu conseguia trabalhar assim, que nem é mais ou menos o tamanho disso aqui, um pouco mais, menos. Então eu botava vários ao mesmo tempo, trabalhos imensos. E então foi um período muito rico, assim. E eu trabalhei com vários artistas. E o primeiro filme que a gente fez, que se chamou 3 dias a 4 mãos no Ateliê Pizarro, né? Com a Joa Catamanda, no Ateliê Pizarro, foram justamente 4 mãos, eu e uma artista chinesa, que era minha colega também lá na Sorbonne, lá no doutorado. Ela ficou muito minha amiga, então era muito interessante trabalhar com um gesto chinês, porque ela, assim, ela dava um gesto, uma coisa zen. No filme dá para ver, no meu canal YouTube. Enlouquecida e a outra ali. No meu canal YouTube tem o filme. Foi o primeiro filme que eu fiz. Eu fiz ainda com uma câmera que não era digital e que nós tínhamos, e eu mesma fiz a edição aqui, com o pessoal da URGS me ajudando. E depois fiz outro filme lá, que aí não fui eu que fiz, aí foi um cineasta que já tinha feito um filme do Pizarro. Mas sobre a segunda parte da tua pergunta, se os impressionistas me influenciaram, eu acho que sim, porque eu acho que tem essa luz difusa do impressionismo, que os contornos não são muito nítidos, e eu acho que isso aparece também, tanto no meu desenho, quanto a minha linha não fecha contorno, né? Ela tem essa coisa de uma entrar na outra, né? Que normalmente os desenhistas, eles têm essa coisa de fechar um contorno, de fazer um desenho mais figurativo, e eu tenho um pouco isso, assim. Isso eu aprendi muito com os desenhos do Van Gogh também. Não só do Van Gogh, depois no próprio Saul e tal, e esses mais atuais, assim, né? O Michaud, não? O Michaud também, mas o Michaud não é também, mas é muito mancha também, né?
que temos mais aí, Alexandre? Não sei como é que tá a nossa Tinha uma coisa sobre a pauta. receptividade, Brasil e França, e sobre a exposição aqui, especificamente. Então vamos focar na exposição. A exposição a gente já foi falando ao longo Eu do acho que ano, sim. né? Já Eu acho que como já está no fim também da exposição, não precisa focar tanto. isso. Mas Já foi. a minha pergunta, assim, de maneira mais geral, sobre a exposição aqui na OP é como é que foi, assim, esse convite, como é que tu pensou essa exposição, né? Porque no texto da Maria Helena Bernardes tem uma linguagem, né, uma palavra que ela usa, que é uma linguagem que é instalação, né? E aí a Maria Helena fala muito dessa questão dos trabalhos estarem instaláveis, né? E aí eu comentasse um pouquinho assim, como é que foi pensar a tipografia, assim, eu sei que tu te envolve bastante com isso, né? Tá sempre uma artista muito ativa, do início ao fim, em todos os detalhes de uma exposição. E aproveitar e explicar ao público assim, o título da exposição, Natureza do Gesto. A gente já sabe. Então, são duas perguntas, né? A primeira coisa, assim, sim, eu sempre, desde a minha primeira exposição individual, assim, sozinha mesmo, que foi na Galeria Artefato, quando era ainda na descida da Santo Antônio, acho que era um espaço assim que tinha era comprido, assim, em geral eles faziam duas individuais, uma embaixo e uma em cima. Eu fiz embaixo, a Laura Castilhos fez em cima. E era um espaço longo, assim, né? E eu lembro que eu colocava umas coisas imensas e umas bem pequenininhas, bem embaixo, para as pessoas. Eu queria que as pessoas fizessem um esforço e eu queria que o meu trabalho fosse assim, trabalhasse muito com complementares, para que o olho ficasse meio... e que as pessoas odiassem ou amassem, assim, que as pessoas não ficassem diferentes. Tinha toda uma Sem coisa. meio termo. Ela era aquela época, como eu te digo, da ditadura e tudo mais, eu queria mostrar um pouco essa coisa meio cafona, meio... que introduzir isso na arte, no sentido de que eu achava que a cultura brasileira tinha tudo isso, né? Essa antropofagia, né, que os modernistas falavam. Mas, bom, sempre a instalação, a exposição foi uma instalação num espaço determinado. Eu sempre fazia maquete, colocava os quadros ali, fotografava, colocava na proporção daquela parede, daquela coisa, ia fazendo, tirava aquilo com fita, botava outra, e sempre fazia maquete. Depois, quando começou a coisa do computador, eu desenhava, eu fazia, nunca fiz, por exemplo, eu estava em Paris, aí me convidaram para fazer uma exposição lá em Bruxelas, uma individual, aí fui lá em Bruxelas para ver o espaço. Eu nunca gosto de fazer sem ver o espaço, fotografar o espaço, saber como é que é esse espaço, aí depois é que eu vou pensar. Eu parto do espaço, depois é que eu vou pensar. E aqui foi a mesma coisa. Eu fiz, depois peguei a galeria vazia e fiz exatamente cada quadro como eu tinha nessas paredes. Se tu olhar o plano da exposição, é isso aqui. Existe um processo reflexivo que antecede simplesmente, né? Tu não vai pegar simplesmente Não. né? Cada exposição é uma, eu nunca repeti trabalho em exposições, nunca. Eu não acho graça. Eu gosto de fazer tudo novo. Uma exposição, para mim, por exemplo, trabalhar numa galeria não é só vender um trabalho, não é só para vender o trabalho, claro que é importante também, é bom, é importante, mas é ter um espaço bacana para fazer, isso é o meu trabalho. A instalação, a exposição, a montagem é o meu trabalho. Eu não posso trabalhar com um curador que diz que tem que chamar alguém, ou que ele mesmo que vai fazer a expografia. Eu tenho que fazer, claro que junto com ele, né? Sim. Ouvindo, trocando ideias, e tem curadores que me deram ideias maravilhosas, inclusive na França, mas eu preciso estar ali, fazer, a montar tem que ser como eu tenho que dar a minha... Tem que comandar. Ela falou que tem que mandar. Não, Tô brincando. Não, mas é isso aqui.
A natureza do universo. Sim, e agora a segunda parte. Esse título, na verdade, esse título foi retomado, porque pela primeira vez eu retomei de uma exposição que eu fiz em Paris, uma individual também, que era, mas era uma galeria bem menor, né, pequena, como a maioria das galerias em Paris, e tinha até uma vitrine que dava para a rua, assim, só que era uma rua bem movimentada, era um boulevard, assim, uma dessas calçadas bem largas. Então, a gente colocou um papel vegetal, assim, daqueles colantes, e tinha um vídeo que passava, e um amigo meu, com quem eu já tinha trabalhado, que é um super pianista, tocando em dois, ele fazia assim, ele nem olhava, em dois pianos de brinquedo, aqueles pianos de criança, sabe? Play piano, ele tocava assim na calçada, na vernissagem, e as pessoas ficavam na calçada e o vídeo passando, né? Que eu fiz o vídeo para que era uma música do Philip Glass, e aí depois durante a exposição ficava o vídeo ali e as outras os trabalhos, mas o trabalho não tinha nada a ver com isso aqui. Essa exposição foi há 7 anos atrás, não tinha nada a ver, eram trabalhos diferentes, mas tinha que ver no sentido de que era um trabalho bem gestual, feito no mesmo lugar que foram feitos a maioria desses aqui, com um tipo de pensamento do desenho que também tinha muito a ver, só que esse aqui eu já fiz outras coisas, né? Outras mudanças, porque o meu trabalho vai mudando dentro de uma linha, né? Que é essa linha desse tipo de desenho. E eu achei que valia a pena retomar esse título. Eu tinha feito até que Meus Dedos Sangrem, a última foi Furta a Cor, porque tinha também um duplo sentido, né? Furtar as cores do Brasil, que o governo anterior fez, e o Furta a Cor, porque é a cor que se modifica conforme a luz. Eu queria que ela fosse bem colorida, que fosse uma volta à primavera, saímos daquele governo, saímos da pandemia, saímos de um período muito difícil para a humanidade, né? Com essa pandemia terrível e tal, e respirar um pouco essa possibilidade de uma esperança, né? E agora aqui eu pensei também num jogo de palavras, porque para mim é muito importante o título, que é a natureza dos gestos, tipos diferentes do gesto, e a natureza que, de certa forma, ensina a trabalhar, né? Quando eu comecei a ir para a Irania, morar nesse lugar, eu sinto que o meu trabalho mudou bastante. Eu tenho uma última pergunta. Ok, mas a última também falou a minha última. Vai fechar com essa. Então tá. A minha é a seguinte, Tereza, acompanhando toda a tua trajetória, né, desde que, poxa, minha professora, isso eu faço, parece mentira, faz 23 anos isso já, né? Eu leio muito o que tu escreve, o teu material que está no teu site, enfim, né, as matérias de jornais, enfim. Então eu sei que tu escreve muito sobre desenho. Mas eu não lembro de ter visto um livro, ter uma compilação desses escritos sobre desenho. Pois é. Não pensamos sobre isso no futuro? Pois é. Tu sabe que eu já pensei isso, mas eu tenho preguiça. A gente sempre quer ficar desenhando. Mas daí a gente conversa, né? Conta de repente uma editora aí que tope abraçar a causa. Porque tem muita coisa escrita. É verdade, tem sim. Só de artistas jovens que eu apresentei, assim, né? Mas às vezes eu fico pensando, é interessante tu me dizer que tu está sempre lendo, porque às vezes eu fico pensando, eu escrevi, será que alguém lê? Porque como eu sou mais conhecida pelos desenhos e pela parte artística, assim, as coisas que eu escrevo, eu nunca sei muito bem se as pessoas... A gente vê muito ali aquela coisa que manda para a gente da academia, tal, fulano leu aquele texto, tal, mas eu não sou muito daquilo, não sou muito eu não tenho... Olha, se vocês tivessem noção como eu sou desligada para isso, vocês acreditam que o meu currículo Lattes, a última vez que eu atualizei foi quando eu fui para fazer o pós-doutorado lá na França em 2015, uma coisa assim.
Nunca mais atualizei. A quantidade de mês coisa. promete. É porque eu fiz tanta coisa de lá para cá que eu fico com preguiça de. Tem que ter os bolsistas. Não, mas eu tenho. Tem 43 horas. Eu tenho. O Ali me ajuda, eu vou pedir para ele me fazer isso. Mas é porque a gente sempre tem outras coisas que a gente acha mais prazeroso de fazer do que atualizar o currículo. Essa pergunta ela nem estava na pauta, mas quando eu cheguei aqui, né, eu cheguei em Focando Dureza, aí comecei a ler o texto da parede e fui lembrando também dos textos teus que eu já li sobre desenho. Não, eu gosto muito de escrever, sempre gostei, sabe? Até tem poesias, aquelas coisas assim, poesias, mas eu nunca sei se aquilo é. Tem umas poesias que até eu gosto até hoje, assim, quando eu era bem jovem. Tem uma poesia que eu fiz, assim, acho que tinha uns 18, 19 anos, que até hoje eu gosto. Parece um pouco cordel, assim, essa coisa. E às vezes eu penso, assim, de botar, fazer alguma coisa. Mas é o tal negócio, a gente parece que falta não é aquela coisa de um empurrão de fazer, porque tem que parar para fazer aquilo. O Júlio vai organizar. Vamos conversar. Não é para mim tão prazeroso do que fazer o trabalho de arte, assim, de organizar isso e tal. E aí acabo fazendo o que eu tenho mais prazer. Tudo contigo, Só agradecer primeiro, a pergunta vai me ensinar. Agradecer de novo pela participação. Um prazer ter falado contigo depois de muito tempo. Para mim, ao menos, tem mais contatos, né? Mas muito tempo. Agradecer a Mara, a Ocra aqui por ter aberto espaço pra gente, cedido espaço pra gente. E a pergunta que tu não me respondeu antes, Qual é? Existe desenho bom? Eu acho que eu me... Não foi... Eu fiquei Foi bem... Como é que... Eu me dei umas 2, 3, mas tudo bem. Essa pergunta, eu acho que como é que a gente diz? Foi um ato falho bem compreensível da minha parte, porque isso é uma pergunta difícil. Existe desenho bom? Eu acho que existe para cada um, né? Porque, por exemplo, para mim, o desenho bom é um desenho que não é muito bom. É um desenho que não é considerado um desenho muito terminado. Eu me dou conta, por exemplo, eu me lembro uma vez, eu acho que foi numa Bienal, não sei, eu vi um desenho que era extremamente frágil, que mostrava uma fragilidade, mostrava uma imperfeição, e eu pensei, é isso que é um desenho bom para mim, é isso que me toca. Eu não gosto de desenho muito bom, assim, muito... Eu reconheço, eu reconheço o valor, eu reconheço que eu não saberia nem fazer aquilo, e eu reconheço, mas não é o que me, sabe, para mim, o que me, sabe, às vezes eu gosto de um desenho assim, mostra aquela coisa do tremor da criança que não sabe bem como fazer, não sei porquê, mas para mim é o que me bate isso. Então, se existe desenho bom, né? É difícil essa tua pergunta. Por isso que eu me escrevi, assim, não foi... Por isso que eu repeti. Foi um intencional, porque é uma coisa que, né, às vezes eu tenho alguns exercícios que eu faço, assim, invento para... Porque uma coisa que muitas vezes os alunos, assim, têm medo, né, da folha, do papel e coisa. Eu disse, faça uma figura, um retrato da pessoa mais horrorosa do mundo, da pessoa mais feia, o que vocês puderem fazer de mais feio. Tentar fazer com que tire um pouco porque realmente eu gosto um pouco da coisa feia, da coisa que é estranha, da coisa que... Às vezes, quando eu mesmo meus trabalhos, às vezes eu me incomodo, porque eu acho que fica muito bonitinho, porque no fundo eu tenho essa coisa, sabe, de ter já a mão muito treinada para o bonitinho, e aquilo me dá uma gastura, tu não tem noção. Aqui já devia ir mais longe a conversa, mas... Então, eu também vou te agradecer muito e aproveitar esse reencontro. A gente conversou não faz muito tempo, né, numa entrevista / conversa que tivemos online, né, acho que foi em 2023, a última vez. Isso. E dizer que toda oportunidade, eu pelo menos que tenho de conversar contigo, é sempre uma oportunidade de aprender.
Então, muito obrigado. Mas coisa Obrigado boa, mesmo. porque eu, por exemplo, agora estou aprendendo aqui, que eu vou ficar com esse negócio, o que é um desenvolvedor, Já. que eu não sei responder. Pô, se imagina se soubesse. Ah, Não é isso, não sei, é uma pergunta muito difícil. Vocês vão me fazer pergunta difícil, hein? Esqueci tudo. Então tá, muito obrigado de novo. Eu que agradeço a Até uma vocês. próxima. Olha, eu gostei muito disso.